É com grande alegria que estou mais uma vez na casa de Pedro. Olha que coisa maravilhosa. Sinto as vibrações, sinto a energia, o abraço. Os nossos pensamentos têm o poder de criar, têm o poder de ir longe. Então estamos. Alguns ainda estão subindo a escada, outros já estão sentados. As crianças já estão na evangelização. Não é assim? A nossa amiga Toinha, um beijo para você, querida, e todos que nos acolhem tão bem nesta casa há tanto tempo. Eu vou pedir desculpa a vocês que eu operei as duas cataratas há pouco tempo. Ora eu vou colocar o óculos, ora eu vou tirar, tá bom? Que Jesus nos abençoe. Que os anjos amigos nos envolvam e que possam nos acolher sempre, sempre e sempre. Humberto de Campos nos fala no livro Boa Nova que Jesus vinha no barco com Simão Pedro. As águas do Tiberíades estavam tranquilas, pareciam adivinhar, quem sabe, a presença do nosso governador, de Jesus Cristo, ali. Então nós não fazemos ideia o ambiente que ali estava. Imaginemos nós, Jesus, Simão Pedro, todos aqueles espíritos que trabalharam com Jesus para que tivéssemos o nosso mundo. Imagine as águas, a alegria dos peixes, as flores em volta. E Jesus ali ao lado do pescador. Já estavam retornando. Segundo o relato de Humberto de Campos, já estavam próximos da praia. E Jesus observava o amigo. O amigo observa o amigo. Aí nós vamos dizer, mas aí é fácil. Jesus estava ali ao lado de Simão Pedro, como se diz em carne e osso, mas não tenhamos dúvidas. Ele está aqui ao nosso lado. Ele disse que onde houvessem um ou dois reunidos em seu nome, que ali ele estaria. Estamos. Mesmo que não tenha ninguém ao seu lado, o seu anjo guardião está com você, não é assim? Então Jesus está presente. Vamos aproveitar este momento. Mas Jesus observava o semblante de Pedro, como ele observa o nosso, como ele observa os nossos pensamentos, como ele observa os nossos sentimentos. Será que não? Eu tenho certeza que sim. E ele vira para Pedro e pergunta: Pedro, o que tens? E Pedro não responde de imediato. Sabia que Jesus sabia o que ele estava pensando. Pedro, o que tens? Senhor, muito me preocupo como as mulheres pervertidas participam dos nossos encontros, dos nossos cultos, das nossas orações, como queiram. A lei diz que a mulher, quando cai em pecado, no adultério, ela tem que ser apedrejada até a morte. Mas o Senhor acolhe essas mulheres. Elas vêm perto de nós. Elas lavam seus pés, elas aproximam do Senhor. O Senhor não tem medo que os doutores, os fariseus, todas aquelas pessoas importantes, venham atrapalhar o nosso movimento, atrapalhar aquilo que temos que fazer, Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: me desculpe o resumo, me desculpe Humberto de Campos, mas vamos resumir nas minhas palavras. Pedro, a mesma lei que diz que devemos apedrejar a mulher pervertida até a morte, nos diz que devemos amar a todos, que todos somos irmãos em Deus. Todos são irmãos? Somos? Mas a mulher não tem alma? Dizem aí, quando querem comprar uma mulher, eles falam, compra-se um escravo por contrato, por dinheiro, para prestações de serviço. Compra-se uma mulher por dinheiro, por contrato, para relações sexuais. Existe diferença, então, entre a mulher e o homem? Ainda diz a lei que a mulher deve submeter-se
aos desejos do marido, porque a ele Deus deu o comando. A ele Deus deu autoridade. Como o Senhor vem nos dizer que Deus ama a todos da mesma forma? Pedro, o que seria, aonde estaria agora o doutor da lei, o sacerdote? Aonde estaria o filósofo, o médico? Eu, você, se não fosse a mulher? Todos nós precisamos da mulher, aquela que se torna mãe, aquela que é a mãe. Nós não estaríamos aqui se não fosse a mulher. Senhor, então o Senhor me diz que Deus ama a mulher mais do que o homem? E Jesus responde: não. Deus ama a todos os seus filhos da mesma forma. Vem a doutrina dos espíritos nos falar que o espírito não tem sexo. Desculpa. Que podemos encarnar num corpo feminino ou num corpo masculino. Na questão no 817, pergunta Kardec: são iguais perante Deus o homem e a mulher? E têm os mesmos direitos? O que respondem os espíritos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Nós estamos aqui para progredir. Aí ele pergunta, Kardec, na 818, de onde vem a inferioridade moral da mulher em certos países? Responde os espíritos: entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. A moral do Cristo está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. A direção da moral do amor do Cristo. Mas a ética varia de lugar para lugar, de costumes para costumes. Lá era de costume apedrejar a mulher até a morte. Mas Jesus nos diz que amamos, que Deus ama a todos da mesma forma. Tanto é que, no momento em que Jesus escrevia no chão, alguns dizem que ele escrevia um poema, outros dizem que ele escrevia as nossas encrencas, os nossos equívocos, os nossos erros. Não é assim? Jesus, ele estava no chão, sentado escrevendo, quando jogam nos pés dele uma mulher. E eles dizem: essa mulher foi pega em adultério. Diz a lei que ela deve ser apedrejada até a morte. Jesus escrevendo estava, Jesus continuou. O quê? Não sabemos direito. O tempo apagou. E o que dizes o Senhor? A mulher ou a lei? Jesus continua escrevendo. E eles voltam a perguntar: o que diz o Senhor? Jesus? Rabone? Mestre? Jesus Cristo? O que tu dizes? A mulher ou a lei? Jesus levanta os olhos, olha para todos eles. Imagine Jesus nos olhando quando nós estamos condenando alguém. Hoje à tarde nós fazíamos uma live que estavam presentes lá, eu, do estado do Rio, uma mineira, uma de Campos, uma do Rio de Aracaju, uma do Rio Grande do Sul. A live está, inclusive, no YouTube. A live foi Evangelho, Mulher e Sociedade. E no chat uma pessoa perguntou: o que poderia acontecer então com o homem, com a mulher, ou homossexual ou transexual? Perguntou, e todos nós respondemos. Conversávamos agora. Eu respondi: a opção de cada um. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para o progresso. Fomos criados para o progresso. Os espíritos nos falam isso. Que estamos aqui para progredir. Agora, a opção sexual de cada um é a opção de cada um.
Seja feliz naquilo que você escolheu. Não estamos aqui para julgar, não é verdade? Então, a mulher ou a lei? A mulher ou a lei? Se Jesus diz, salva a mulher, ele iria contra a lei do judaísmo. E Jesus disse que não veio derrogar a lei, ele veio cumpri-la. Mas e a lei moral? A lei mandava apedrejar. E se ele diz a lei, eles iriam matar aquela mulher com as pedras. E ele iria contra a sua lei de amor, como a lei fazia contra o dizer do judaísmo, amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. É o mesmo que ninguém lá poderia decretar a morte de outra pessoa, senão Roma, César, o imperador que tinha que fazer isso, ou então um representante dele direto, como aconteceu com Pilatos. Então Jesus, eles queriam pegar Jesus. Eles não estavam preocupados com a mulher, porque a mulher para eles era lixo. A mulher era lixo. A mulher não podia pregar em praças públicas. A mulher não podia tomar a palavra. A mulher não podia falar fora de casa. A mulher era lixo, ela não podia mostrar o seu rosto, ela vivia com o véu, ainda vive em muitos lugares, não é? Com o véu cobrindo o seu rosto. Então eles não estavam preocupados se a mulher iria ser absolvida ou não. Eles queriam pegar Jesus em contradição. Jesus aí levanta os olhos e diz a eles: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Foram saindo um após o outro. Saíram primeiro os mais velhos, são mais sensatos. Ali viram as suas encrencas. Imagine o que você pensar que vai se tornar público as nossas encrencas. Tudo aquilo que ainda somos capazes de fazer. De repente, todos ali em Jerusalém iriam saber das coisas equivocadas que faço. Então foram saindo um após o outro. Jesus estava no chão. Amélia Rodrigues não estava. Por que ele estava no chão? Por quê? Quando aquela mulher, Jesus pergunta, onde estão os seus acusadores? Ela estava com o rosto na terra. Ela levanta o rosto. Na hora que ela levanta o rosto, Jesus sentado no chão, o olhar de Jesus fitou os olhos dela. Imagina, gente. Poder olhar o olhar de Jesus. Jesus a toma pela mão. Se eles não te acusaram, muito menos eu. Vá e não voltes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. E ela vai. À noite, Jesus estava na casa do Simão, não Simão Pedro, o leproso. E ali Jesus, aí a mulher entra, vai aos pés de Jesus e fala, Senhor, não que eu queira justificar o meu erro, mas quando eu me casei, o meu marido, ele era todo amor, toda atenção, todo o carinho. De uns tempos para cá, ele me abandonou sozinha em casa. Todas as noites dele era para sair, ir para os prostíbulos, encontrar-se com amigos na bebida e na prostituição com as mulheres de vida fácil. E eu fiquei sozinha. Não que isso justifique o meu erro, Senhor, eu sei que não justifica. Mas o lobo voraz, a ave de rapina, começou a me envolver, me seduzir. Eu fui seduzida e caí no erro, Senhor. Agora meus familiares não querem me ver. Isso está em Amélia Rodrigues. Os familiares não querem mais me ver, não me querem mais na casa deles. Eu não tenho mais a casa, pois que a casa era do meu marido. O que vou fazer, Senhor? Posso estar contigo? Sempre estarei contigo. Guiarei os teus passos. Siga a sua vida, mas não voltes a pecar, porque senão coisa pior vai te acontecer. E ela foi. Ela foi no livro Trigo de Deus, ela vai. Encontramos pela psicografia de Divaldo Franco, Espírito Amélia Rodrigues. E ela encontra na estrada de Job uma casa, um casebre.
abandonado. Foi guiado, obviamente, foi guiada pelo amor de Jesus. Nós não fazemos ideia. Quando nós estamos envolvidos da boa vontade, de refazermos a nossa vida, de consertarmos os nossos equívocos, como Ele nos auxilia, como Ele abre os caminhos para que as nossas coisas deem certo. E ela foi por aquele caminho sozinha, mas confiante no que Ele falou, que nunca iria abandoná-la. Foi, seguiu viagem, viu aquele casebre, entrou. Logo, logo ela tornou aquele casebre num lar. Continuou materialmente um casebre, mas a riqueza de amor, de boa vontade, de caridade, de fraternidade, de solidariedade que ali se instalou, ficou uma das belas mansões daquele lugar. E ali foram chegando outras mulheres para ajudá-la, homens de boa vontade, todos acolhiam as pessoas que ali passavam, os necessitados, os feridos, a despensa sempre tinha alguma coisa, os leitos sempre forrados. Até que um dia, após ter passado 10 anos que ela estava ali, foram um hospital, uma casa espírita, porque ali faziam um atendimento fraterno, ali faziam o tratamento, davam o alimento a quem tinha fome, faziam as orações, estudavam as lições de Jesus. Era uma instituição religiosa. Até que 10 anos depois, chega um homem muito sofrido pela lepra, já não enxergava mais. Mas cadê o adúltero? Porque Jesus disse a Pedro, lá na conversa no Tiberíades, quando uma mulher é pega em adultério, ela não estava sozinha. Alguém estava com ela, não adulterou só. Só que os homens, quando eles fazem isso, eles são aplaudidos pelos outros homens. As mulheres são condenadas, não é assim? A lei condena. E aí, aonde estava aquele rapaz que levou aquela ave de rapina, que levou aquela mulher a cair no erro? Aonde ele estava? Tempos depois, um jovem foi expulso da cidade pelas pedras, pois tinha uma sífilis dermatológica que foi confundida com lepra. Foi expulso da cidade pelas pedras, como ela poderia ter sido se Jesus não estivesse ali. E ele saiu, humilhado, sofrido na miséria, instalou-se na casa do caminho, lá com Tiago, Pedro, Paulo de Tarso, João. Imagina, gente, o clima da casa do caminho. Tinha lá Pedro, tinha também Tiago, tinha também André, João, Paulo chegou, logo depois chega Lucas. Olha, Estevão no início, antes de ser apedrejado, e ali ele tornou-se aquele jovem, tornou-se um dos trabalhadores da Casa do Caminho. Então nunca é tarde para refazermos as nossas vidas e consertarmos aquilo que fizemos de errado. Vá e não voltes a pecar. É que Jesus nos fala a cada minuto. Reconstruir a nossa vida como espíritos imortais que somos. E a mulher estava lá, atendendo aquele homem enfermo, aquele homem consumido pela lepra. Ela estava lá, atendendo a ele. Ele era atendido e ela vinha e chegou perto dele, trouxe um caldo revigorante, uma sopa, e começou, depois do caldo, a conversar com ele sobre o alimento espiritual. E falou de Jesus. E ele pergunta: esse Jesus que tu falas é aquele que morreu entre dois ladrões? Sim, ela diz. Ele salvou a minha vida. E ele diz: como eu procurei por ele. Ele salvou a minha mulher de morrer e eu precisava falar com ele para que ele me dissesse onde estava a minha mulher, porque tem 10 anos que eu procuro por ela. A culpa fez isso comigo. A lepra me destrói. Eu sei que tudo isso é a culpa de ter feito com a minha mulher o que eu fiz. Mas eu não consegui encontrá-lo. E ela não declara
que ela era a mulher dele e cuida dele. Olha o perdão que Jesus nos fala. Perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Na verdade, quem é ferido é o ofensor, não é quem é ofendido. Porque muitas vezes nós somos ofendidos no que temos de melhor e nos sentimos feridos, mas na verdade quem foi ferido foi o ofensor. Na verdade, quem foi ferido foi aquele que magoou, aquele que maltratou, aquele que judiou, ele que é ferido. E ele morre. Ele morre e a mulher continua naquele trabalho. Vá e não voltes a pecar. Nós vamos ver também que Jesus estava no templo e veio entrar uma mulher. Ali ele estava com alguns dos apóstolos e ouvia o barulho das moedas que ali eram jogadas. E entra uma mulher simples, vestida de forma muito simples, e deposita no cofre o que ela tinha, as moedas, as poucas moedas que ela tinha. Ouviu-se pelo barulho que eram poucas, porque os outros faziam muito barulho. Ela escolheu, segundo nossa querida Alcione, no livro A Mulher no Evangelho, ela escolheu a sua melhor roupa. Era simples, era surrada, pois era a roupa que ela tinha de quando vivia com o marido. Renunciou um pouco dos seus cereais, juntou algumas moedas e colocou no gasofilácio. Entrou sem se importar. O luxo do templo, para ela não queria dizer nada. A presença dos doutores depositando ali muito dinheiro, para ela não queria dizer nada. Para ela era o dia mais importante, aquele dia que ela ia até o templo com sua cabeça coberta no véu, com sua roupa simples, com alegria no coração. Esse deve ser o nosso sentimento de alegria e humildade e simplicidade na nossa casa religiosa. E ela não podia imaginar que Jesus estava ali. E Jesus percebeu os sentimentos dela. Jesus percebeu, o apóstolo Paulo nos diz, em Hebreus, que nós não fazemos ideia, são muitas, é uma nuvem de testemunhas nos observando, e nós nos ligamos àquela nuvem de testemunha de acordo com o que sinto, com o que penso, com o que falo e com o que faço. É muito duro, é muito difícil a gente conseguir tentar manter uma harmonia diante do que a vida nos apresenta, diante dessa pandemia que estamos vivendo. Quantos lares destruídos agora pelo luto, quantos corações sofridos, quanta dor, quanta descrença, quantas brigas políticas. Nós nos esquecemos da oração, muitos de nós, para estarmos discutindo sobre a decisão dos dirigentes. Não, vamos orar. Vamos ajudar a espiritualidade amiga para mudar essa vibração e trazer essa cura, porque se nós tivermos que sucumbir por esse vírus, nós vamos fazer como Chico Xavier nos dizia, que meu karma seja suavizado, que seja suavizado um pouquinho e a gente desencarne logo, não é? E Jesus viu o sentimento daquela mulher, a simplicidade daquela mulher e pergunta: quem foi que mais doou? A mulher ou os doutores da lei? Quem mais doou foi aquela simples viúva, com seu simples óbolo, ela doou o que ela tinha de melhor. É isso que devemos fazer, doar o que nós temos de melhor em nós. Não importa se de lá vai ter retorno, se os sacerdotes reconheceram que ela depositou o que ela tinha de melhor, o importante é que ela depositou o que ela tinha de melhor e Jesus reconheceu isso. Jesus reconheceu que ela depositou o que ela tinha de melhor. Também no templo, Jesus ali estava e entra uma mulher. A mulher, tão corcunda que estava, não conseguia mais fitar o céu, não conseguia mais ver as flores, as plantas. Por sorte que existem plantas rasteiras, que ela olhava aquelas plantas rasteiras, mas ela não conseguia, até que Jesus chega, ela trazia 18 espíritos obsessores, 18 demônios, e junto com ela
cada um que vinha jogava naquele corpo a energia pesada, a energia ruim, e ela ia cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, descendo, descendo. Não! Levante a cabeça diante das dificuldades, porque quando nós nos abalamos pela tristeza, pela falta de ânimo, pela dor, nós vamos cada vez mais caindo e caindo e atraindo aqueles que estão à nossa volta, que estão sintonizados conosco, com esses sentimentos ruins. A dor existe, as aflições existem. Nós estamos num mundo de provas e de expiações. Não vamos entrar em desespero. Muitas vezes, durante essa pandemia, eu me levantei de madrugada, vim para cá onde eu estou e me aplicava um autopasse no anoitecer, de medo. Mas não podemos agir assim. A gente vai entrando em oração, entrando em oração. Use os recursos da oração. Use os recursos do autopasse. Coloque um copo de água para ser fluidificado na cabeceira da cama todas as noites. Peça aos médicos do plano espiritual, peça a Bezerra de Menezes com a sua equipe que deposite ali a vacina que nós estamos precisando. E vamos continuar, que nós fomos criados para alegria. E Jesus vai e diz a ela: se erga, levante. Aí vamos dizer, mas Jesus estava ali, ela viu Jesus falando com ela, mas ele não está falando conosco? Ele não deixou isso no Evangelho? Ele não fala conosco agora? Ele não fala conosco quando nós oramos? Vamos esperar que ele se materialize, que toque nele para ver que é ele, assim como Tomé? Não, ele está entre nós. Vamos confiar, aquela mulher levanta as costas e vai. Jesus estava em Cafarnaum. Uma fila enorme, uma multidão se fazia para tocar Jesus. Para tocar Jesus, aquela multidão. E Jesus sente que alguém lhe toca, que alguém toca a sua veste e ele pergunta para Pedro: Pedro, quem foi que me tocou? Dizem alguns que ela chamava Berenice. Dizem outros que ela chamava-se Verônica. Nós a conhecemos como mulher hemorroíça, que tinha uma hemorragia de 12 anos. Imagine nós, uma pessoa sangrando 12 anos seguidos, e não podia ser tocada, e não podia tocar, está em Levítico, porque as doenças prolongadas naquele lugar eram consideradas como impuras. Cada um que a tocasse seria contaminado. Aí eu me lembro disso agora, não é? Nós não podemos abraçar ninguém, nós não podemos tocar em ninguém, todos nos tornamos imundos, todos nós estamos correndo risco de ser contagiado ou contagiar. Isso tem que nos trazer um pensar diferente. Ninguém podia tocar, ela era considerada uma mulher imunda. O câncer também, naquele tempo, a pessoa não podia ser tocada. Quando morria, tinha que ser sepultado logo. Tanto é que Jesus entra também nesse momento, e ali estava a viúva de Naim levando o corpo do seu filho único, e ele manda que o toca, e as pessoas estranham porque ele toca naquele cadáver, que ali estava o seu filho morto, a viúva de Naim. Aí, em Naim, nesse momento, a Naim era tão pequena que nem constava no mapa, e Jesus toca e manda que ele levante. Também é assim. As pessoas hoje estão sepultando seus amores sem poder abrir o caixão, sem poder tocar, sem poder velar. Olha quantas coisas estão voltando. O tempo volta e nós continuamos nos mesmos erros, nos mesmos equívocos, e recebemos de volta o efeito daquilo que temos feito. Não é assim? Aí Jesus sente que alguém toca. E ele diz: Pedro, alguém me tocou. Senhor, todos te tocam. Me tocaram de forma diferente, pois eu senti que de mim saíram virtudes. Naquele momento, a mulher para de sangrar. A mulher para de sangrar naquele momento. Tamanha a fé daquela mulher. Ela enfrentou toda aquela multidão. Aquela mulher estava no chão. Imagine a dor que ela sentia. Ela estava no chão. Ela toca a borla da veste de Jesus.
poderia ter sido pisoteada, mas ninguém se aproximava, porque além de ser mulher, era uma mulher imunda pela enfermidade. Alguém me tocou de forma diferente, pois que de mim saíram virtudes. E torna público quando fala isso, e a mulher confirma que foi ela. Estás curada. E ele cura aquela mulher. Nós precisamos tocar Jesus para obtermos aquilo que merecemos, aquilo que precisamos. Não tem nada que fique sem resposta, nós sabemos disso. Maria disse que não fica um pedido feito a ela sem resposta, porque ela leva até ele, ela responde: o meu filho te atende. Vá e fazes o que ele mandar. Foi o que ela nos disse, não é? E aquela mulher fica curada, e quando Jesus sobe para o Gólgota, levando o peso da cruz, sangrando pela coroa de espinho, ela pega uma toalha branca, segundo Amélia Rodrigues, enxuga o rosto de Jesus e levanta aquela imagem do rosto de Jesus de sangue que ficou naquela toalha branca. É assim. E Jesus um dia estava na casa de Simão. Entra uma mulher considerada pervertida. Hoje, inclusive, eu estava lendo o Evangelho de João, de Marcos e de Mateus. Uns dizem ser quem lava os pés de Jesus, a mulher de Betânia. Outro diz ser Maria. Outro diz ser uma Maria, que era considerada uma meretriz. Então, eu vou seguir essa história que nós encontramos no livro Boa Nova. E essa mulher vai. Jesus estava na casa de Simão, Simão fariseu, que gostava das novidades. E naquele momento, a novidade era Jesus. Ela vai, joga seus pés dele, lava os pés dele naquela bacia com perfumes, enxuga com seus cabelos, e as lágrimas do choro caíam nos pés de Jesus. Eu me lembro, há muito tempo atrás, nem quero dizer o tempo que foi, mas tem muito tempo mesmo. Eu cheguei pela primeira vez na casa espírita, 1980 e pouco. Eu não parava de chorar. Era uma lágrima que corria, que corria, que corria. Vários dias, várias vezes que eu fui lá, Alberto Almeida estava fazendo a palestra na inauguração dessa casa, eu fui convidada. E as lágrimas escorriam, eu não conseguia controlar. Era sem gemer, sem nada, só lavando a alma. Ali naquele momento eu encontrei uma coisa muito importante na minha vida, não é assim? Aí, Simão, o fariseu, não é o Pedro, é o fariseu, diz: se ele realmente fosse o Messias, ele sabia que mulher é essa que o toca. E Jesus percebe o pensamento dele. Claro, ele sabe de tudo. E ele diz: Simão, um rei tem 2 devedores. Um deve 50 dinheiros, outro deve 500 dinheiros. E o rei perdoa aos 2. Os 2 são perdoados, o que devia 500 e o que devia 50. A quem mais o rei amou? Aquele que mais devia ou aquele que menos devia? Senhor, ele amou mais aquele que mais devia. Então, Simão, eu cheguei na sua casa, não me deste o beijo que é de costume na nossa sociedade, e essa mulher beija os meus pés. Simão, cheguei na sua casa, não me deste a toalha branca para eu secar o suor do meu rosto, e ela seca os meus pés com seus cabelos. Não me deste a água para lavar as minhas mãos e o meu rosto, como é de costume, e ela lava os meus pés com as suas lágrimas. Simão, a quem mais Deus amou? O mais pecador e o menos pecador. E aí aquela mulher vem em volta à noite na casa de Simão Pedro e fala: Senhor, será que eu sou digna
de fazer parte do seu rebanho. Eu sou uma mulher impura. Eu sou uma mulher que muito peca, Senhor. Sim, Maria. Tu achas que Deus não ama a todos? Observa as, as flores que nascem nas ruínas. As ruínas são os erros, os equívocos das pessoas. As flores é o amor de Deus. Tu achas que alguém está livre? Ou existe alguém que Deus não ama? Vá, Maria, e acolhe os outros. Acolhe os seus filhos. Senhor, tu não sabes que eu sou tão ruim que não posso gerar filhos? Não tenho filhos do meu útero. Meu útero já foi perfurado por várias pessoas e nunca consegui gerar um filho. Maria ama os filhos das outras. E Maria vai. Maria vai para a equipe de Jesus trabalhar com Jesus. E nós sabemos que ela foi uma das maiores servidoras do Cristo. Deu tudo que tinha para os seus servos e empregados, acabou com tudo, veio somente com uma vasilha com perfume e veio seguir Jesus, cuidando das crianças, cuidando dos outros, junto com Maria. Maria de Nazaré, nossa mãe, nossa doce mãe Maria. Aí Jesus morre na cruz. No terceiro dia, Maria Madalena vai com outras Marias para untar o corpo de Jesus, o corpo sem vida, e não encontra o túmulo estava aberto. Aonde está? O que fizeram os outros fogem, as mulheres fogem, ela ali fica e confunde, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, aquele jardineiro com Jesus. Tu não viu? Não viste o que fizeram com o corpo do meu Rabone? Aí ele fala, Maria, Maria, e ela reconhece a voz de Jesus. E ela vai tocá-lo e diz, não me toque, porque eu ainda não estive com o Pai. Eu estava nas profundezas, ele estava nas profundezas, no vale dos suicidas, envolvendo Judas, para que Judas seguisse com ele para o refazimento. Vem comigo, Judas. Judas não conseguia ver até que conseguiu. As nossas dores muitas vezes são tão intensas que a gente não vê Jesus. Judas estava mergulhado na culpa, no remorso, não tenha culpa. Não construa culpas, não construa remorso. Ele estava mergulhado na culpa e no remorso e não conseguia ver Jesus. Quando nós estamos mergulhados na culpa e no remorso nós não conseguimos ver Jesus. Arrepender-se, sim. Ter arrependimento, sim, mas culpa não. Remorso, não. Faça de forma diferente. Veja onde errou. Ressignifica o fato e Jesus consegue pegá-lo e diz a ele, vem comigo para um lugar de refazimento, porque provas redentoras te aguardam. E ele diz a ela, vá e diga aos outros que eu não morri. Jesus pega aquela mulher de vida equivocada e transforma aquela mulher em porta-voz da maior notícia do Evangelho. Nós não morremos, a morte não existe. Vá e diga aos outros que eu não morri. Eles não acreditaram. Ele falou a ti? Por que não falou a Pedro? Por que não falou a João? Por que não falou a sua mãe? Falou a você? A uma mulher pervertida que ele manda essa notícia para todos nós? E ela pede para continuar no trabalho com eles, mas eles não permitem. Eles falam com ela, você pode voltar no erro, não pode ficar conosco. E para onde ela ia? Aí viu vários leprosos chegando e ela vai conversar com eles. Onde está Jesus? Jesus morreu na cruz, tu não sabes? O que será de nós? Nós viemos procurá-lo para a nossa cura. O que será de nós agora? E voltaram apedrejados, expulsos da cidade para o vale dos imundos, o vale dos suicidas. E foram. Maria foi com eles, Maria Madalena, aquela mulher linda ali no meio, e todas as tardes ela reunia-se com eles para pregar o Evangelho, para poder levar até eles as mensagens consoladoras de Jesus. Até que algum tempo ela observa, ela lavando o colo, ela observa que ali tinha uma ferida. Pega o espinho de uma árvore e fura aquela ferida
e não sente a dor. Reconhece, então, que estava com a lepra e continua pregando. Todos os dias antes da lepra, ela dizia: vocês, os leprosos, encontrarão em Jesus a salvação, a cura e a libertação. Aí, quando ela descobre que ela tinha adquirido a lepra, ela diz: nós, os leprosos, com Jesus, conseguiremos a cura, a libertação. Então, até que um dia ela já estava bem doente, ela resolve ir encontrar-se com Maria. Ela vai até a Éfeso encontrar-se com Maria e morre no meio da estrada. Fica muito ruim, é acolhida por alguns cristãos, Maria vem e ela morre. Quando ela sente, ela estava às margens do rio, do mar, do Tiberíades, as águas mansas. Aí ela ouve a voz: Maria, Maria, já liberta do corpo físico leproso, linda novamente. Jesus olha para ela: vem, Maria, estende os braços e diz a ela: vem comigo, pois que muito sofrestes, mas atravessaste a porta estreita. Vem comigo, pois a alegria e a paz e a salvação te aguardam. E ela é tomada pelos braços por Jesus e vai para o reino dos céus. Temos Maria, Maria de Nazaré, nossa mãe, que diz ao anjo: fazes de mim segundo a tua vontade. Entrega-se para gerar o corpo de Jesus. O corpo que iria abrigar o nosso Messias, Jesus Cristo. Maria sabia de tudo, claro que sabia. Ali ela trazia salvação para todos nós. Ali ela trazia no seu ventre o amor em matéria. E ela cede a esse amor e diz a Gabriel, ao anjo Gabriel: faça-se em mim a escrava do Senhor. José acolhe Maria. Se não tivesse José, vamos abrir um parênteses para esse homem, abnegado, silencioso, humilde, aceitou tudo aquilo, tudo, a tradição, o preconceito da mulher que poderia ser apedrejada, que ali ia aparecer grávida, não era casada, ele aceita, fica com ela, vai junto com ela, acolhe aquela mulher na manjedoura, para que ali ela desse a luz, faz-se esposo de Maria. Se não tivesse José, talvez não tivéssemos o Evangelho. Não é assim? E Jesus é criado ali. E muitos de nós nos perguntamos: o que fez Jesus dos 13 aos 30 anos? Vamos lá no Boa Nova. Que Maria vai ao templo pedir um lugar para que, uma bolsa de estudo, vamos dizer, no templo, para que Jesus ficasse ali. Ela andava preocupada com tudo que acontecia, pois que Jesus acolhia as mulheres de vida equivocada, uma criança, levava comida para os ladrões. Maria ficou preocupada com José, porque ele ficou horas a fio conversando com aquele homem de vida equivocada, um ladrão. Então ela vai e vai ao templo pedir para eles um lugar, uma bolsa de estudo para Jesus. Quando ela volta, ele fala: mulher. Mulher significa senhora. Senhora. Tu não vês que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Naquele momento, ele sai dali e vai até José e pede um emprego a José. Então, nós ficamos sabendo a partir daí que Jesus ficou dos 13 aos 30 anos trabalhando na carpintaria com José. O espírito de maior grandeza que já esteve entre nós ficou trabalhando na simplicidade da carpintaria. Quando inicia-se o messianato de Jesus, ali estava, e Maria ainda nos diz no livro Boa Nova que ele levava a vida alegremente, feliz, ajudando Jesus na carpintaria. Ele tornou-se um carpinteiro. Olha a humildade, a simplicidade da manjedoura, a carpintaria e a cruz. Não importa de onde a gente vem, o que importa é o que a gente faz nesse caminho de criança, de adolescência, de adulto. Isso é que importa, o que nós fazemos. Não importa de onde viemos, e sim para onde nós vamos, como nos diz Haroldo Dutra. E ele
começa o seu messianato, Maria estava com ele todo o tempo. Nas bodas de Caná, em que Jesus transforma a água em vinho, Maria vai e diz aos servidores: vai e fazes o que ele mandar. E ela nos deixou ali naquele momento o seu único mandamento: fazer o que Jesus mandou. É o que nos trará a alegria do vinho, a alegria das bodas, a alegria da felicidade. No momento final, em que Maria acompanha todo o sofrimento de Jesus, toda a dor de Jesus. Imaginemos nós. Quem já pôde sepultar o corpo de um filho como eu sepultei o corpo do meu filho com 21 anos? Ela ali estava. Maria, como nos diz no último capítulo do Boa Nova, intitulado Maria. Ela ali, Jesus, ela estava diante daqueles soldados em que colocaram pregos de 20 centímetros na palma das mãos de Jesus. Colocaram pregos de 20 centímetros nos seus tornozelos, prendendo na cruz. Quebraram seus ossos. E Maria, ali diante da dor, ela estava imersa nos pensamentos das alegrias vividas com Jesus. Ela ressignificou cada momento de dor que ali ela passou. Cada momento. Ela começou a ressignificar quando a dor vem muito grande. Vamos lembrar dos momentos bons que vivemos. Não vamos dispensar as lembranças de momentos bons vividos. Agora que estamos vivendo esses momentos difíceis, vamos lembrar dos momentos de festivos, os momentos de encontros, os momentos da nossa casa espírita aberta, dos abraços que nos davam, do tratamento espiritual, do passe. Faça agora. Peça o seu passe, faça o seu autopasse. Peça ajuda da espiritualidade amiga ligada àquela casa, ao Pedro, ligada a você, ligada a mim. Nós não fazemos ideia de quantos espíritos estão comungando conosco agora. Quantos espíritos ligados àquela instituição, ligados a nós, o nosso anjo guardião, o nosso mentor, que podem nos ajudar. Então vamos ressignificar os fatos. E Maria ali lembrava do momento da manjedoura, do momento em que José levou ela e Jesus para fugir da morte de Herodes quando mandou matar as crianças, do momento de Jesus vivendo e brincando, distribuindo alegria na casa por onde passava, é o que nos diz o Evangelho. Na adolescência, na infância, amamentou Jesus, ensinou Jesus a andar. Eu me lembro que quando o Bruno desencarnou, eu fiz isso. Cada vez que vem a dor, aí eu ressignifico os fatos e penso num momento bom, penso num momento de alegria, porque nós tivemos tantos momentos bons, tantos momentos. E aí ela sente uma mão no seu ombro, é João. E Jesus diz: mulher, senhora, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E pede perdão pelos nossos pecados e diz: Senhor, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Aí entregam aquele filho morto nos braços de Maria, a mãe que não passou por isso não sabe. Que dor é essa? Quando vem para os nossos braços, a vontade que a gente tem é diminuir aquele corpo e colocar ele de volta no útero e não deixar sair dali. A vontade que temos é essa, colocá-lo de volta no útero e não permitir que ele saia dali. Mas vamos lembrar das coisas boas. E ela vai, é acolhida por João. Depois de algum tempo, ele recebe de presente uma casa em Éfeso e leva Maria para aquela casa. E ali ela atendia as pessoas como ela nos atende, até que um dia um homem é curado da lepra e diz que ali era a casa da Santíssima, da onde veio o nome Santíssima. Maria Santíssima não pertence a nenhuma igreja, pertence ao amor de Jesus por todos nós. E como Maria nos ama, como Maria nos acolhe, como Maria nos socorre, Maria de Nazaré, nossa doce mãe Maria, que renuncia e diz a Jesus que ficaria conosco, enquanto que estivesse uma alma sofrida, está lá no Vale dos Suicidas. Imagina aquele espírito grandioso no meio da lama do remorso e da culpa, da dor dos suicidas.
E ela, naquele momento, ela vê entrar um homem. E o homem chama: mãe, venho até a ti. E abre os braços. Ela não estranhou, porque todos a chamavam de mãe, porque ela era mãe de Jesus. E todos ainda chamam, eu a chamo da minha doce mãe Maria de Nazaré. E ele estende os braços a ela e diz: vem, vem a mim. E ela olha na palma das mãos dele, ali estavam as chagas da cruz. Vai tatear os pés dele, nisso que ela vai baixar para ver ali as chagas. Ele ajoelha-se diante dela. Imaginemos nós, o Espírito que é Jesus, que antes da terra existir, ele já era um Espírito crístico. Ele ajoelha-se diante daquela mulher. Que mulher é essa? Que Espírito é esse? Que o nosso governador, modelo e guia para todos nós, ajoelha-se, beija as suas mãos e diz, ela diz, meu filho és tu? Sim, mãe, sou eu. Venho te buscar para que tu sejas a rainha no reino do meu Pai. E logo depois, segundo a obra citada, ela morre no corpo físico e vem uma pleiade de anjos buscá-la. Vamos fazer a nossa parte, aceitar as nossas aflições, fazer o nosso melhor, termos alegria de viver, para que na hora que nós partirmos daqui para o outro mundo, plano espiritual, possamos receber a visita dos amigos espirituais para nos acolher e nos levar. Mas ela vai até as pessoas que iam ser mortas pelas feras, e lá estava uma moça muito magrinha, sofrida, e ela diz a ela, canta, canta para Jesus. E eles cantam e são levados às feras, e Maria vai para o plano espiritual. E lá ela é a rainha do reino de Deus. Eu vim te buscar para que tu sejas a rainha no reino do meu Pai. Então, não tenhamos dúvida alguma. Quando a dor chegar, peça a Maria o socorro. Peça ajuda aos anjos amigos, a Jesus, que vem um alívio. Não digo aqui da desencarnação, porque ela faz parte do nosso quadro. Nós chegamos aqui já sabendo que teremos que voltar para casa. Mas peça força, coragem para continuarmos na luta, porque por pior que seja o momento, vai passar, vai passar. E Jesus disse que nenhuma ovelha confiada a ele ficaria perdida. Então, sejamos ovelhas de Jesus e vamos nos aconchegar nos braços de Maria, para que assim possamos encontrar a paz e a alegria de viver. Muito obrigada pela oportunidade da noite de hoje. Muito obrigada pela confiança em mim depositada. E eu quero, em particular, para mim, agradecer a minha mãe, a mulher que me gerou e que me trouxe ao mundo, não me abortou. Permitiu que hoje eu estivesse nesse corpo. Obrigada, minha mãe. Da onde você estiver, mãe, muito obrigada por ter sido a minha mãe, a mulher da minha vida. Muito obrigada, titia, que me ajudou quando eu fiquei órfã aos 13 anos e cuidou de mim, as mulheres da minha vida. Parabéns a todas vocês. Parabéns a todas as mulheres pela oportunidade de ser mulher. Eu adoro ser mulher. Eu digo sempre, se já fui homem, tomara que já tenha sido, que eu quero todas as minhas outras encarnações como mulher. Parabéns a todas nós. Muito obrigada. Gratidão a todos. Uma boa noite.